Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 7 de dezembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, hoje vamos debater os principais assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, Luiz Fernando Garcia. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada pela disponibilidade em nos atender. Que é isso, bom dia, é um prazer, bom dia a todos que nos assistem. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Luiz Fernando, aproveitando que é o primeiro programa que você participa ao vivo, e eu agradeço aqui em nome de toda a direção o aceite do nosso convite através de um diálogo com a assessoria de imprensa da Codesp, a confiança em estar aqui conosco. Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste quer saber quem é Luiz Fernando Garcia. Bom, Luiz Fernando é um santista de nascimento e crescimento. Obviamente, fatores me levaram a mudar da cidade, mas minha família é daqui ainda. Minha mãe, meu pai, minhas tias, todos estão aqui. E é com felicidade que eu retorno à cidade. Sou economista de formação e milito nessa área de transporte já há mais de 10 anos, especificamente nos assuntos portuários. Luiz Fernando, do dia que você assumiu até hoje, o que você já tirou do papel, o que você já analisou num contexto global, num contexto amplo do cenário do Porto de Santos? Veja, Natália, o tempo é curto, né? São 2 meses, eu cheguei aqui em Santos no dia 1º de novembro, e tenho ciência que no dia 31/12, a partir de 1º de janeiro, tudo muda. É uma questão natural, um novo governo. Então, não se pode pensar em grandes ações, grandes revoluções. Os principais pontos que a nossa gestão atacou foi a questão de gestão administrativa. Alguns pontos, e não que as gestões anteriores estivessem erradas, mas nós trouxemos a nossa visão, tá? São assuntos, novos padrões e procedimentos adotados na companhia, olhando com um olhar para dentro da companhia hoje, obviamente não esquecendo o lado de fora, mas o lado de fora naturalmente anda sozinho. As empresas, toda a questão operacional. De vez em quando nós precisamos fazer alguma intervenção, mas hoje o foco são as ações para dentro da empresa. Algumas pessoas ligadas à antiga diretoria acabaram sendo desligadas. Quais foram os critérios para esses desligamentos? O que foi analisado, Luiz Fernando? Sim. É importante essa pergunta, porque muitos dos questionamentos que eu recebi com essa questão dos desligamentos induziram erradamente que foi por conta da operação. Da Operação Tritão. E de forma alguma. Esses desligamentos ocorreram de forma natural, são cargos em comissão de confiança e vem uma nova gestão, obviamente faz-se novas escolhas ou mantém-se aquelas já conhecidas, principalmente pessoas que de certa forma, eu já conhecia. Eu estive por aqui durante um ano como presidente do Conselho de Administração Sim. do Porto, entre 16 e 17. Então, algumas pessoas eu já conhecia, outras não. E é uma questão natural. Toda gestão chega e naturalmente realiza as mudanças e que não infere em qualquer questionamento do trabalho dos profissionais que estavam lá, mas Não foram desligados porque foi encontrada alguma coisa ligada à Operação Tritão, que desmerecia o trabalho deles prestado dentro da companhia? Não, de forma alguma. Não há relação com a operação e tampouco a questão técnica. É questão de confiança da nova gestão. Sim, não é um demérito das pessoas que foram desligadas. Tá? Não há qualquer relação. Isso é importante, é muito boa essa pergunta, para deixar claro a todos que é uma questão natural. Assim como a partir de 1º de janeiro, se mudar a presidência, naturalmente mudanças acontecerão. É o ciclo do gestor público. Você tocou num ponto que é bastante crucial. Você disse que está há 2 meses à frente da presidência da Codesp. Estamos praticamente encerrando o ano, temos pouco mais aí de 20 dias até encerrar 2018. E sim, toda vez que há uma mudança de governo, a presidência da Codesp é um cargo político, existe a possibilidade de uma mudança.
Você, por um acaso, já foi sondado pela equipe do novo governo para, de repente, manter essa equipe, se manter ao cargo? Ou você tem ciência de que o tempo é bastante curto e o que dá para fazer é realmente internamente, não tão externamente? A nova equipe, o ministro Tarcísio, eu conheço há algum tempo, um dos melhores quadros para o setor de infraestrutura. Tive uma conversa rápida com ele, mas sem qualquer relação com a permanência ou não aqui na presidência da Codesp. Eu sou um técnico, sim, entendo que sei que eu vim com um compromisso de até 31 de dezembro. A partir dali, se o ministro entender que eu deva ficar, ótimo, se não, mas não houve nenhuma conversa nesse sentido ainda. Acho que ele teve um anúncio há 2 semanas, sim, se eu não me engano. É uma pasta muito grande, eu estava lá até pouco tempo, então eu sei que, eu imagino a correria da agenda dele, são todos os modais de sim, transporte, então acredito que ainda ele não se debruçou sobre o assunto portuário, mas é uma questão natural e sem qualquer compromisso e chateação se porventura ele indicar outro presidente. O que eu pedi a ele foi que essas indicações, se porventura acontecer a mudança, ocorram desse período, nesse intervalo de dezembro, para que eu possa, ali a equipe de transição... Fazer a transição. Exatamente. Ou ele indicar alguma equipe para que nós entreguemos um diagnóstico e as principais ações que... Foram pelo menos encaminhadas. Sim, exatamente. Como é que você avalia a situação do Porto de Santos hoje? O maior porto da América Latina, uma importância fundamental para o país. Tá? Então, não se pode ter erro na administração. Qualquer decisão que a gestão da companhia tome, no dia seguinte afeta toda uma operação portuária. Então, eu entendo, pelo que eu apurei nesse período e pelo aquilo que eu já acompanhava, o porto... ele teve seus problemas sim, pontuais, mas na sua maioria é uma excelência, tá? na condução. O novo ministro da Infraestrutura, você disse que conhece. Você acredita que ele seja, de fato, a pessoa mais capacitada para assumir esse ministério que hoje vem numa nova configuração, aglomerando, inclusive, transportes e aviação civil? Isso. Na verdade, o presidente Temer já fez essa aglutinação. Nós tínhamos 3 ministérios, transportes, portos e aviação civil. E a primeira medida do presidente Temer foi fazer essa integração. Não foi fácil. Eu estava no Ministério dos Esportes, que era na Secretaria de Portos, e eu acompanhei toda essa... Foi muito difícil, mas hoje, nós olhando com os olhos de hoje, vendo o resultado, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E a decisão do presidente Jair Bolsonaro de deixar esse ministério nessa configuração é perfeita, porque você tem todos os modais, de fato você faz um planejamento integrado. Porque quando íamos a qualquer roadshow internacional, os questionamentos sempre se davam. Como vocês têm 3 ministérios e como você faz a integração? Porque a rodovia tem que sair em algum porto, aeroporto. Lógico. Então, você tinha que ter essa integração. Havia planos que integrassem, mas a gestão acabava sendo de forma isolada. O que não é bom, né? Não é bom, não é bom. Tem seus prós e contras. Obviamente, num ministério onde você disputa, na questão portuária, espaço com rodovia, ferrovia, seu assunto importante para o segmento, mas sim, às vezes na pauta do dia do ministro acaba sendo deixado um pouco de lado, mas não por desdém mas sim dificuldade, sim, porque são assuntos que afetam diretamente ele. Mas eu vejo que essa decisão é uma das mais acertadas. Já foi acertada no passado e hoje se mantém nessa configuração. Você tocou num assunto que eu acho que quando a gente senta para falar de Porto de Santos, certamente ele vem à tona, que é a questão da necessidade de deixarmos de ser rodoviaristas e investirmos na integração dos modais. Todo mundo parece que já sabe que essa é a saída, mas
a gente vê muito pouco avanço na prática. E a gente percebe que, por exemplo, em outros países, isso já é uma realidade. A sensação é que a gente está atrasado frente à necessidade para a gente continuar sendo competitivo. Por que é tão difícil tirar do papel o planejamento e fazer de fato a integração dos modais? Você tocou num ponto interessante. Os outros países, principalmente europeus, foram estruturados na questão ferroviária. Exato. E o nosso país não, ele foi estruturado na rodovia. Então sempre é muito difícil, num país com dimensão continental, você conseguir de forma imediata transferir. São recursos, nós nos deparamos com questões ambientais pesadíssimas num país com 500 anos, aspectos indígenas. Então todas essas dificuldades fazem com que você acabe privilegiando o setor rodoviário porque é aquele que já está instalado. Então, porque nós não podemos praticamente trocar a roda do carro andando, né? Sem porque dúvida. você não pode, no momento que você tem recursos escassos, você não pode esquecer a malha existente e que traz para o porto as cargas, mas ao mesmo tempo você não pode deixar esquecer do planejamento ferroviário, por exemplo, Sim. hidroviário agora aqui em Santos. Então, mas a limitação de recursos e todos os entraves naturais fazem com que nós acabamos por privilegiar o modal já existente. Consagrado. Na tua opinião, quais obras de infraestrutura precisariam ser feitas, e eu digo assim, a curto prazo, para que a gente pudesse dotar o Porto de Santos de uma melhor entrada e saída? Sem dúvida, há um grande projeto integrado entre Prefeitura, Codesp e Estado de São Paulo sobre a entrada da cidade. É uma discussão de anos, eu lembro ainda quando eu estava aqui, essa discussão já existia. Talvez para Santos é uma das principais obras. Sim. E certamente beneficiando o cais santista. E hoje nós temos a obrigação de tirar essa obra do papel. Liberação de recursos. E a gente tocou num assunto, eu acho que num ponto muito delicado desse assunto quando a gente fala de obras da entrada da cidade. A gente já viu a administração municipal fazendo o aporte financeiro, a gente já viu o governo do estado fazendo o aporte financeiro e o governo federal ainda não sinalizou com, de fato, o depósito desse dinheiro que cabe à parcela lá de Brasília. Existe alguma previsão para que esse dinheiro de fato chegue até o fim desse ano? Não, nós temos, veja, o dinheiro não foi liberado porque não havia, os projetos não estavam no estágio maduro para essa liberação. O governo federal, pela restrição, pelo tamanho do país, nunca libera recurso assim, ó, na frente. Toma um recurso e daí... E depois você me apresenta o projeto. Isso, então os projetos nunca chegaram em ponto maduro. Agora, nessa nossa gestão, nós continuamos o processo de... Havia uma licitação em andamento para a entrada da cidade. O projeto que cabe à Codesp / União, né? Quando eu falo Codesp, a gente está falando da União. Exatamente. Então, aquilo que caberia à Codesp, nós lançaremos a licitação, se eu não me engano, hoje, na próxima segunda-feira, um compromisso nosso com o prefeito, tá? Para que a nossa parte seja dado o start. A partir desse ponto, da contratação desse projeto básico, para que a parte que cabe ao Porto de Santos, na reestrutura da entrada da cidade, ela estará startada. Obviamente, tem uma discussão com a Ecovias, claro. Depende do Estado também e da Prefeitura. Mas a União, dessa vez, tem o projeto, terá o projeto. Essa licitação, acho que um pouco mais de 10 milhões, é para contratar o projeto básico da parte que cabe, que posteriormente será integrada aos projetos do município e da Ecovias. A última edição do Santos Export, o ministro dos Portos defendeu a questão da regionalização e a estadualização do porto. Você também acredita que trazer a gestão para mais próximo do município, para mais próximo do estado, é o que pode garantir uma maior competitividade ao Porto de Santos? Olha, no meu entendimento, uma questão não é a regionalização, seja para o estado ou município, que trará o porto próximo à cidade. É a gestão. Sim. Tanto é que eu vejo que nenhum porto, eu já disse isso em outro momento, nenhum porto pode pensar que é independente da cidade. Sem dúvida. Isso é
até um perigo se algum Sem gestor dúvida. pensar isso. Exatamente. Eu não concebo um gestor pensando assim. Essa questão da regionalização, ela muda a questão de indicação da presidência, dos cargos, mas os entraves são os mesmos. Ela é uma companhia estatal, que passará a ser uma companhia, podendo ser uma companhia estadual ou municipal, e todos seguem a mesma lei. Então, nós seguimos um rito burocrático pela lei de licitações e todas as demais leis de contratação de uma empresa pública. Quem defende a regionalização, os especialistas, as autoridades que defendem a regionalização, dizem que trazer para mais próximo significa ter o conhecimento que muitas vezes falta a quem está em Brasília, justamente porque existem outras demandas a serem resolvidas. Sob esse aspecto, você acredita que fica mais fácil a questão da gestão, estando ela mais próximo de quem de fato conhece o problema? Fica ou não fica, depende também do gestor, seja ele estadual ou municipal. Isso muito depende da questão do entendimento técnico daquele indicado. Por exemplo, eu sou um técnico de Santos, passei 1 ano no conselho, você entende? Você é um conhecedor, você conhece o Porto de Santos. Então não significa que a gestão, seja ela estadual, eu não estou aqui defendendo ou criticando, mas um ponto de vista mais amplo, tá? Essa questão da regionalização ou municipalização, nós temos um porto hoje municipal, que é o de Itajaí. Exatamente. Houve uma delegação para o município. Então, essa questão também depende muito dos gestores que estarão à frente, do estado ou município. Mas é sempre uma importante discussão, tá, para se estabelecer. A gente fala muito aqui também no Agenda do Porto da questão da indicação política versus meritocracia. Porque hoje o que se busca dentro do Porto é uma segurança jurídica para que investimentos possam ser feitos. E muitas vezes, especialmente os empresários que investem no Porto de Santos, dizem que as regras, às vezes, mudam aos 45 do segundo tempo, né? Sendo que não há um respeito aos planejamentos que são feitos por quem de fato investe no Porto de Santos. Você acredita que é preciso mudar esta política de colocar em cargos que são de suma importância pessoas apenas indicadas por uma questão de rearranjo ou por uma questão de loteamento político em detrimento de meritocracia? Obviamente que eu não concordo com isso. Eu sou fruto da meritocracia. Eu sou um técnico que vim crescendo, desenvolvi atividades no Porto de Paranaguá, posteriormente convidado tecnicamente por técnicos em Brasília, onde eu tive um crescimento por conta da técnica. Então, eu sou fruto desse modo de gestão. Então, claro, e aqui no Porto, nessa nossa gestão, a gente buscou isso. Tá? São pessoas que foram nomeadas ou tiveram seus cargos melhorados com um grau maior de importância pela questão da meritocracia. Mas, de novo, sempre depende do gestor. Eu acho que você acha que está mudando isso? Os resultados das urnas mostram isso, né? São os novos governantes foram eleitos com esse propósito. O presidente Jair Bolsonaro, governadores de estados foram eleitos e, pelo que eu acompanho na mídia, estão realizando seleções, estão promovendo a escolha dos novos gestores das companhias de estado ou da União pela questão de mérito. Tá? E isso precisa amadurecer, né? Sim, eu acho que é um caminho que não tem mais volta. Tá? É um caminho que não tem mais volta. Talvez a Lava Jato tenha passado a limpo de que esse favorecimento, essa troca de favores, só fez mal para o país, né? Assim, a gente também não pode condenar a classe política, né? Uma classe muito importante, nosso legislativo. A gente não pode colocar tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, né? Exatamente. Eu entendo que a Lava Jato tirou aquela parte contaminada. Tá? A parte contaminada. Mas, sem dúvida, a questão de você ter um apoio político não significa uma troca de favores, muitas das vezes. Sim, então, sem dúvida. Tudo isso depende do contexto que você analisa. Mas, sem dúvida, a Lava Jato, ela trouxe foi um primeiro movimento muito importante. Talvez o resultado das urnas tenha sido o reflexo desse movimento. Sim. São uma renovação muito grande, nas assembleias legislativas estaduais, na Câmara Federal, o que representa a vontade da população, né? Um basta nessa situação e, sem dúvida, é o início de uma nova
mentalidade, podemos dizer assim, da população. E que bom e esperamos que isso não retroaja. Desde que você assumiu a presidência da Codesp, dentro desse teu novo modo de gestão, você encontrou alguma coisa errada? Ainda não. Obviamente, o que eu encontrar de errado caberá, eu comunicarei imediatamente ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, todos aqueles que têm o dever, por dever, Sim. realizar as investigações. Eu fui ao TCU, a partir da minha chegada, eu fui em todos os órgãos anuentes, conversei com a agência reguladora, com o Tribunal de Contas, com a CGU e mostrei qual era a nossa intenção nesse curto período. Tá? E me comprometi, ao momento que se deparar com alguma coisa errada, seja por funcionários, processos, imediatamente a comunicação será realizada. Tá? Mas por enquanto ainda nada? Não. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Não saia daí, até já. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são destaque na nossa região. Fiscais do Detran de São Paulo constataram irregularidades em uma autoescola de Cubatão. Os detalhes com o repórter Carlos Lopes. As atividades da autoescola vão ser suspensas preventivamente por 30 dias. Ela vai responder a processo administrativo e pode ser descredenciada. Durante fiscalização, agentes do Departamento Estadual de Trânsito constataram que uma aula prática para a categoria B, registrada no sistema eletrônico e-CNH, para aquele horário não estava acontecendo. O veículo que deveria estar sendo usado estava estacionado no local. Aluno e instrutor não foram encontrados no endereço. Esse sistema e-CNH registra as aulas e permite ao Detran rastrear todas as etapas de habilitação, como as aulas teóricas e também a presença de alunos. O caso foi registrado no 3º DP da cidade. Nossa produção procurou a empresa que não quis comentar o assunto. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. E a Prefeitura de Santos descartou a possibilidade de cobrar pelo uso dos chuveirinhos e lava-pés na orla da praia. A medida estava sendo estudada com o objetivo de reduzir o consumo de água. Já está em processo licitatório a contratação de uma empresa para melhorias dos 47 chuveirinhos da cidade. Os pilares serão revestidos com pastilha de cor vermelha de vidro e os tubos superiores, que são de aço carbono, serão substituídos por tubos de aço inoxidável. Estão previstos ainda totens de localização na ciclovia e obras de acessibilidade. E o trânsito na divisa entre Santos e São Vicente tem ficado muito complicado nos horários de pico. Quem mostra o porquê é o repórter Fabiano Roma. Trânsito complicado, engarrafamento, demora. Quem passa pela Avenida da Praia sentido São Vicente tem vivido essa situação nos últimos dias. Todo dia isso, a mesma coisa. Fica 1 hora no trânsito parado. Haja paciência. Haja paciência. Chega no horário de pico, aí o bicho pega. Também complicado, é pior que São Paulo aqui. Muito complicado. Precisa modificar isso aqui, que tá muito mal isso aqui. Até para quem anda de moto e costuma ir mais rápido, a situação não está boa. Nem de moto dá para andar. E o pessoal ainda não anda direito, fecha tudo a passagem, não dá para passar. Haja paciência. Tem que ter, né? Vai fazer o quê? Passar o vermelho pro CT te multar? Porque eles ficam escondidos em cima das árvores, né? Há momentos do dia, como no início da manhã, por exemplo, em que a demora fica ainda maior. Aí é aquela história, né? Anda um pouquinho e para. O que está causando toda essa lentidão são as obras de recapeamento do asfalto na Avenida da Praia do Itararé, em São Vicente. Com parte da pista interditada, se forma um funil e o resultado é a demora. A boa notícia para os motoristas é que as obras aqui na Avenida da Praia, em São Vicente, já estão em fase final. 2/3 já foram concluídos e a previsão é que até o final de dezembro tudo esteja terminado. O secretário de Obras de São Vicente explica que as obras eram necessárias. Os trabalhos na Avenida da Praia estão dentro do cronograma. São 170 vias que está recebendo melhoria asfáltica.
A Avenida da Praia é uma delas, por se tratar que o asfalto já tem uma certa idade, mais de 10 anos, já não comporta mais a questão do tampa-buraco. Então é preciso fazer um recapeamento. Então a gente sabe que incomoda bastante, toda obra incomoda, principalmente quando você faz uma obra morando dentro da casa, mas a Prefeitura está trabalhando no ritmo acelerado para tentar incomodar o mínimo possível. A gente espera que nos próximos 15 dias a gente conclua 100% o que tem que fazer aqui. Como bem disse o secretário, toda e qualquer obra causa um determinado transtorno. A gente sabe que o maior desafio da administração de São Vicente era resolver os problemas dos buracos. Então é preciso, de fato, que o motorista que transita entre Santos e São Vicente e Santos tenha um pouquinho de paciência, porque as obras estão feitas para resolver problemas que há mais de 10 anos incomodavam os próprios moradores. E voltamos com o nosso convidado, Luiz Fernando Garcia, presidente da Codesp. Hoje falamos dos principais assuntos que movimentam o Porto de Santos. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o nosso convidado, pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Quero aqui agradecer a nossa audiência pela nossa fanpage. O Wagner Pereira, consultor portuário, está assistindo, a Beatriz Muniz, o Elias Júnior, muita gente de diversos segmentos interessados aqui pelo Porto de Santos, porque a gente sempre diz que é a nossa joia e que se a gente tira o Porto daqui, a gente vai ter uma cidade fantasma, né, Sem dúvida, Fernando? sem dúvida. Hoje é uma característica de todas as cidades portuárias, né? A arrecadação municipal, basicamente entre 60% e 80% dos recursos da prefeitura são decorrentes às empresas portuárias ali instaladas, os prestadores de serviços da própria autoridade portuária. Então realmente uma joia para o município você ter um porto, e principalmente um porto tão grande. Vamos falar de dragagem? Não. Que é outro ponto muito sensível no nosso Porto de Santos. Há preocupação com o atual contrato que está para vencer. A Codesp já está trabalhando no aditamento desse contrato? Sim, esse é um contrato da União, tá? Foi um processo licitatório longo, mas que, graças a Deus, terminou-se com a contratação. Se eu não me engano, se eu não me falho, ele termina agora dia 7 de janeiro. E um dos primeiros questionamentos que eu fiz à Secretaria Nacional de Portos quando eu cheguei aqui foi da intenção deles em editar o contrato. E eles me responderam na semana passada, oficialmente, que estão providenciando o aditamento. Então, o serviço não será interrompido? Não será interrompido, inclusive com acréscimo de alguns serviços que não foram realizados durante esse projeto inicial. Como é que você avalia, como técnico, a dragagem, o serviço de dragagem prestado no Porto de Santos? Bom, é uma empresa conceituada, uma das maiores do mundo, a Vanor, Boskalis, consórcio Vanor Boskalis, e eu entendo que ele está adequado, porque se não tivesse, a praticagem já teria nos acionado, a capitania e até mesmo os operadores portuários, as empresas. Foi um ano bem mais tranquilo com relação aos anos anteriores, né? Sem dúvida, já havia um processo de dragagem realizado diretamente pelo Porto de Santos, e isso fez com que o desespero diminuísse, né? O desespero porque havia limitações, haviam pontos altos que impediam o trânsito de navios com maiores cargas. E estão chegando, né? O Porto de Santos já recebeu grandes navios, está previsto para receber um grande navio no próximo dia 15, e a gente não pode mais ter o cenário de, por exemplo, navios que não conseguem entrar para descarregar suas cargas no Porto de Santos, porque senão eles vão buscar outros portos. Não, sem dúvida, e eles têm que descarregar full, como nós falamos, né? Ou carregar full. Sim. Nós não podemos deixar o porto perder essa característica de hub, de ter o carregamento pleno ao descarregamento por conta de limitação de acesso aquaviário. Durante algum tempo, formou-se um grupo de trabalho, esse grupo ainda existe, que se debruçou sobre um novo modelo de gestão do serviço da dragagem. Considerou-se uma concessão, considerou-se um condomínio, o fato é que nada aconteceu. Esse grupo trabalhou e está, eu acho que em estado de pausa, em estado de espera. Na sua opinião, terceirizar ou entregar em forma de concessão ou de condomínio o serviço de dragagem para a iniciativa privada não seria mais acertado do que deixar na
mão da gestão pública, uma vez que a iniciativa privada tem mais celeridade e tem mais aporte, tem mais fôlego financeiro? Muito, muito importante essa pergunta. E, coincidentemente, quem era o coordenador do grupo era eu. Então, nós realmente nos debruçamos sobre esse tema, uma discussão intensa com todos os envolvidos, não só os empresários interessados de Santos, mas com as empresas de dragagem, com centros de estudo, tá? Esse grupo, ele chegou sim ao fim, ele teve uma conclusão que não foi na linha daquilo que se esperava. Exato. E eu vou lhe explicar por quê. Nós tivemos um debate jurídico muito intenso para se implantar um sistema de condomínio portuário. Na visão da Advocacia Geral da União, teria que acontecer algumas mudanças legais. O que nos preocupou, porque riscos, né? Primeiro, qual a certeza que teríamos que a entrada do projeto de lei em estado perfeito da arte teria sua conclusão, assim, sem qualquer emenda ou adequação por parte do Legislativo, porque cabe a eles fazer isso. Então, não é uma crítica, mas sim riscos, né? De repente... É o trâmite que o processo teria que passar. Nós nos debruçamos num projeto de lei, sendo que qualquer alteraçãozinha poderia ter um reflexo e o impacto ao contrário. Sim. Então, essa foi a primeira preocupação. E a segunda foi na questão de você testar um novo modelo no Brasil com uma lei. Então, para você testar essa implantação, você tem que fazer uma lei. Então, foram esses apontamentos principais da Advocacia Geral da União para que a gente optasse por um programa de concessão, mas uma concessão também arrojada, não uma concessão simples. Tá? O estudo está com uma quebra de paradoxo, por exemplo, na questão que é o problema da dragagem, a vinculação com o câmbio. Qualquer variação de câmbio impacta. Isso, impacta. O que afugenta as empresas de dragagem para se manter um contrato de longo prazo. Tá? Então, foi um estudo grande e que está pronto para que o novo gestor do Ministério, o novo ministro... Tenha coragem, vamos dizer assim. Não, nem coragem, mas assim, se ele tem esse mesmo entendimento, de repente eles pensam, não, nesse momento nós vamos alterar a lei e flexibilizar para que o condomínio aconteça. Então, nós tivemos uma visão daquele momento. Se eu não me engano, temos 8 meses atrás. Exato. Naquele momento, havia esses principais riscos e optou-se pela concessão. Mas eu volto a te perguntar, você acredita que a iniciativa privada tenha mais fôlego? Então, sem dúvida, sempre. Tanto é por isso que a lei de 93 já determinou que as autoridades portuárias fossem deixando a operação. Nós temos uma série de leis que nos tornam burocráticos. Isso é bom por um lado. Mas é muito ruim por outro. Mas também o nosso tempo é um pouco diferente, tá? E a iniciativa privada certamente tem uma agilidade muito maior em contratação do que uma empresa pública. O presidente Jair Bolsonaro, ele já declarou que pretende, está nos planos dele, privatizar as companhias docas, aos poucos. Entre elas estaria a Codesp. Qual que é a tua avaliação, qual que é a tua opinião sobre a privatização? É um assunto muito polêmico. Sim. Eu falei outro dia que a companhia estará preparada para qualquer situação. Mas no caso da Codesp, ela é uma empresa muito grande. São inúmeros reflexos que você tem que se pensar. Nós temos um passivo trabalhista muito grande. Muito alto. Será que esse é um dos fatores que afugenta o mercado? Porque nós poderíamos simplesmente colocar para a privatização do jeito que está hoje. Com os passivos, será que há uma atração? Será que não é mais interessante nós sanearmos esse passivo e daí partirmos para uma privatização, uma concessão? Então, acho que são dúvidas que a equipe técnica do presidente... Vai ter que se debruçar para responder. Exatamente. Eu acho que ele já tem essa dúvida. Nós tentamos fazer isso nós, porque eu estava no Ministério dos Transportes, com a Codesa, a Companhia Docas do Espírito Santo. E chegou um momento que nós voltamos atrás desse processo de privatização pelas dificuldades encontradas. De novo, é um novo governo,
se for essa a intenção, a Codesp ela estará preparada, mas inúmeros estudos terão que ser feitos, inúmeros... Até porque ninguém fica à frente, ninguém assume uma companhia que não dá lucro, né? Exatamente, exatamente. Além da questão de atratividade no mercado, você tem os funcionários, você tem toda uma estrutura, o que fazer. Então, não é um processo, se a decisão for essa, após os estudos, após a chegada ao governo da nova equipe, certamente não será do dia para a noite, porque são muitos desafios a serem enfrentados antes. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos, não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos dos principais assuntos que movimentam o Porto de Santos. Está comigo na bancada Luiz Fernando Garcia, presidente da Codesp. Ainda dá tempo de você participar, fazer sua pergunta para o nosso convidado, pelo nosso WhatsApp que está na tela e também pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Luiz Fernando, a antiga presidência chegou a anunciar alguns projetos, como o Projeto Hidrovia e o Calado Dinâmico. Como é que estão os trabalhos? Eles continuam? Sim, sem dúvida. São projetos importantes. A questão hidroviária, há uma discussão final sobre pontos de atracação e desatracação, que continua, e o Calado Dinâmico também, que envolve a necessidade de uma aquisição de uns aparelhos dentro de um processo que é a implantação do VTMS, que é a questão de tráfego marítimo, mas são processos que continuam na companhia. Falando em VTMS, como é que está a questão da implantação dessa ferramenta que vai ser tão importante para o Porto de Santos? Não, sem dúvida. Hoje nós temos o Porto a Codesa implantou o VTMS e o Porto de Santos será o segundo porto a implantar. Nós temos uma questão de discussão de área de antena. As áreas inicialmente discutidas ou que tinham essa intenção de serem implantadas, elas, ao longo do projeto, viu-se que eram inviáveis tecnicamente. Tá? Havia uma questão de conflito técnico. Então, novas áreas foram identificadas, 2 sendo do Exército e uma particular, e as discussões continuam. Nós pretendemos ter uma conversa com o Exército Brasileiro, lá em Brasília, para que promovam a cessão dessa área, para que a gente continue com esse projeto. Mas hoje, o próximo passo é a implantação das antenas. Sem essa implantação, sem a definição concreta desse assunto das áreas, nós não temos como continuar com esse processo. A gente pode dizer que o VTMS garante ou é o primeiro passo para que a gente tenha uma cadeia logística portuária inteligente? Sim, é o primeiro passo. É um dos pontos que formam uma cadeia portuária. Nós teremos no mar. Alguma coisa em terra nós já temos. Então, a partir do momento que houver a integração disso, nós teremos uma plena cadeia logística inteligente. Como é que estão os investimentos públicos em tecnologia no Porto de Santos? Eles são grandes, tá? Alguns sistemas são, sem dúvida, fundamentais. Eu encontrei muita coisa contratada já. Um dos exemplos é a questão de informatização dos processos. A partir de 5 de dezembro, todo o processo na companhia, essa quarta-feira foi o start, ele passa a ser tramitado eletronicamente. Como no governo federal acontece, como em outras instituições acontece. Então, nós implantamos isso. É um contrato que já estava finalizado, já estava desenvolvido. Então, acredito que esse é o primeiro passo. Além de outros sistemas, nós temos grandes sistemas como o SAP. Há uma necessidade, na minha visão, que eu não sou especialista, de uma integração entre esses sistemas. Mas acho que ao longo do tempo, da próxima gestão, terá essa visão para que nós tenhamos aí um porto plenamente tecnológico. Qual seria o cenário de um porto automatizado, no caso do Porto de Santos? É importante, né? É uma questão importante. A tecnologia... Sobrevivência, talvez, a gente pode dizer? Sim ou não, porque você depende de pessoas também. Mas é uma questão de... Eu penso em tecnologia como otimização de custos. Sem dúvida. A hora que você tem um parque tecnológico em estado da arte, você consegue otimizar num longo prazo recursos. Mas também não significa demissão em massa de funcionários, porque há uma correlação que principalmente os trabalhadores fazem. Entrando a tecnologia, sai o ser humano. Exatamente. Talvez mude-se o escopo do serviço. Há uma diminuição, sim, mas você não tem uma... Aí é a busca pela qualificação, né? Exatamente. Que tem que ser constante. Sim. A gente tem pouco mais aí de 6 minutos para acabar o programa e não tem como não falar de relação Porto-Cidade. A gente já falou aqui da importância, se a gente tira o porto da cidade de Santos, a gente vai ter uma cidade esvaziada e vai ter um impacto muito grande na balança comercial brasileira.
Como é que você avalia a atual relação Porto-Cidade que existe hoje? Ela precisa ser melhorada, como toda relação, não só na Codesp, mas temos o Porto de Paranaguá, Porto de Vitória, sempre há um conflito, principalmente em época política, seja em eleição. Mas acho que passado isso, nós teremos que, a nova gestão, e eu já comecei isso, temos que sentar com a prefeitura, o prefeito me recebeu super bem, nós discutimos alguns projetos, alguma coisa que precisava ser acelerada, com o apoio dele, com o apoio do ministro Walter, o ministro assinou na semana passada a questão de um acordo que durava anos, de uma ação civil pública entre a Renatária, a prefeitura, e o ministro deu um encaminhamento que se transformará em 25 milhões de reais de obra para a prefeitura, a questão do projeto do acesso à cidade, do novo acesso à cidade. Eu acho que isso mostra uma interação, mas é só o começo, né? Essa relação tem que ser permanentemente discutida. E tem que estar mais saudável, né? Sim, sim. Mas eu acho que não vejo motivo hoje para não existir essa questão amigável, né? Armazéns 1 a 8, região do Valongo. É uma tristeza quando a gente passa por lá. A gente está vendo a história se perder, que a gente falava aqui no intervalo que os pedidos são para que não vente forte, porque se ventar aquilo ali cai. Existe algum projeto da Codesp nesse sentido? Um projeto chegou a ser anunciado, mas aquela região, ela de fato, ela tem potencial para ser uma região turística? Sim. Eu sou do Porto. Eu não consigo enxergar, talvez por falta de estudo, um apelo turístico para aquela região. É uma região antropizada, com linhas de trem, caminhão chegando. Nós não temos hoje, eu não vejo como você mudar essa matriz daquela região. Então, tem que se verificar a real viabilidade turística, o apelo turístico daquela região. Mas, sem dúvida, o que você não pode deixar é chegar nesse estágio que está. Os armazéns caindo. Abandonados. Tá? É outra discussão que a gente está com a prefeitura, está na nossa agenda, para que ao menos deixe estruturado. Óbvio que o meu compromisso com o Ministério até 31/12. Eu não terei tempo de executar alguma ação, mas ao menos dar início também. Será que é interessante nós somente restaurarmos? Ou de fato a prefeitura entende que há uma viabilidade turística, um apelo turístico para aquela região? Então essas discussões serão realizadas aí nos próximos dias, para que a gente starte um processo, seja de restauração, de repente até com parceiros privados. Sim. Ou posso falar uma bobagem, de demolição, para que nós liberemos a área. Eu acho que demolição é muito polêmico, tá? Sim. Porque ali é a história do Porto. É a história do Porto, eu acho que, inclusive, ele está tombado. Mas se nenhuma ação for tomada, aquilo vai tombar de vez. A natureza vai fazer com que a demolição seja realizada, infelizmente. Luiz Fernando, eu gostaria muito de te agradecer a presença aqui no programa, mais uma vez, a confiança em estar conosco durante 1 hora ao vivo, para que quem de fato vive a cidade, vive o Porto, pudesse conhecer, mesmo que seja um presidente que tenha o compromisso até 31 de dezembro, pudesse conhecer quem está à frente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, é uma das mais importantes do nosso país. Eu te desejo sucesso até dia 31/12, te parabenizo pela tua história, pela tua trajetória e torço de fato para que a nova presidência, o novo presidente do Brasil, siga com a política da meritocracia e não da indicação política. É o que nós precisamos. Obrigado pela paciência, obrigado a todos que nos assistiram. Sem dúvida é importante essa relação com a imprensa para que nós consigamos mostrar que o Porto não é sempre um motivo, é um prejuízo para a cidade. Muitas vezes nós escutamos na cidade portuária que o Porto só traz sujeira, só traz caminhão, mas não é verdade, né? O que se precisa é mudar um pouco essa imagem. Sem dúvida. E eu acho que vocês da imprensa têm esse trabalho conosco. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.